Deus abençoe os irmãos. Irmã Juscelina, se você quiser sentar um pouquinho mais para cá, nós vamos dar início ao nosso pequeno culto de adoração ao Senhor. Tá bom. Vamos adorar ao Senhor? Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida e paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos hoje os frutos desta palavra de amor, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênção a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus, chuvas de bênção dos céus, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Deus abençoe os irmãos. Estamos aqui hoje reunidos mais uma vez, neste domingo, 30 de novembro de 2025. Saudações a todos os irmãos aqui presentes, o irmão Luiz e a irmã Juscelina. A irmã Juscelina pode vir um pouquinho mais para cá, irmã, e o Luiz também um pouquinho mais para cá. Isto, agora tá bom. Certo. Então, até o Luiz veio demais, o Luiz tem que ir um pouquinho mais de volta lá. Aí, e a Jossi um pouquinho mais para cá. Certo. Então, irmãos, saúdo vocês aqui presentes, que Deus tenha nos abençoado, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo. E saúdo a todos os irmãos da internet, aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Que Deus abençoe vocês grandemente com este culto de adoração a Deus. E hoje nós estamos aqui, irmãos, naquele propósito que começamos já há uns dias atrás, né? Já faz um bom tempo, estamos lendo, então, profetizando novamente o primeiro selo. E estava uma bênção. Vocês têm gostado da leitura do primeiro selo, irmãos? Sim. Sim? Amém? Amém. Amém. Então, para nós tem sido uma bênção e Deus tem dado bênçãos para nós de proteção, somos gratos a eles. Então, por sermos gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo, vamos convidar o dono desse culto para estar conosco, né? Vamos orar a Ele, irmãos. Os irmãos se ponham de pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, do Teu Filho, em nome de Yeshua, que é o nome hebraico do Senhor Jesus Cristo e o original, nós damos aqui agora o início a este pequeno culto de adoração a Ti, Senhor. Perdoe nossos pecados cometidos ao longo dos dias nessa semana e ajude cada um de nós a nos fortalecer e a conseguirmos, Senhor Deus, termos a Tua graça para nos ajudar
a deixar de muitos erros, pecados e coisas que nós praticamos e que ainda precisamos largar para estarmos ali prontos para o arrebatamento. Sabemos que precisamos largar todas as coisas aqui do mundo, pois não somos deste mundo, pertencemos ao teu mundo, somos teus filhos, vivemos neste mundo e usamos das coisas que tu tens dado para nós aqui como bênçãos e para o conforto humano. Mas sabemos que quando tu nos buscar, temos que estar ali, Senhor Deus, não apegados a nada do que temos, até mesmo aos nossos pets, cachorro, gato, o que tivermos de pet em casas. Nós temos que ter esta consciência, sabemos disso, Senhor, que estamos ali, tu nos deu aqueles bichinhos para nos consolar, para nos ajudar, para nós cuidarmos deles e termos alegria com eles enquanto estão conosco ali também, junto de nossa família e junto de nós. Mas sabemos que quando o arrebatamento se der, nós temos que largar eles também. Eles têm que ficar aqui. Mas sabemos que temos a tua promessa ali também, falada pelo irmão William Branham, que tudo aquilo que nós tínhamos amor aqui no mundo estará conosco lá naquele outro lado, se assim alcançarmos a tua salvação e aquilo que tu tens prometido para nós. E nós dependemos, Senhor Deus, do teu sangue, estamos debaixo dele, daquilo que tu fez por nós. Não foi nós que fazemos algumas boas obras para entrarmos no céu. Não, nós dependemos daquilo que tu fez, o Cordeiro que derramou o sangue por nós, e aceitarmos desta graça, e aceitarmos deste sangue, e assim então somos redimidos em ti e preparados para o arrebatamento na mensagem de preparação que tu enviaste ao mundo através de Malaquias 4, 5 e 6, aonde cumpriu-se no irmão e profeta William Marion Branham. E então agora vivemos após Branham. Já passamos pelo primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, crendo sempre na mensagem de um só homem, aquilo que tu ensinaste nas Escrituras e explicaste para nós através do irmão Branham e através também do adicional Osmar Rodrigues Costa, que é a pessoa estranha que cumpre a profecia ali, deixada pelo irmão Branham, Espírito da Verdade, parágrafos 4.2 a 4.4. Então nós agradecemos, somos agradecidos a Ti por todas estas coisas, Senhor. Nós temos que ser gratos a Ti sempre, até mesmo pelas coisas ruins que parecem ruins para nós, porque sabemos que de tudo Tu tens nos guardado e protegido, até mesmo nestas horas que são ruins. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ajuda nós a sairmos aqui edificados e aprendermos mais da Tua Palavra com o irmão William Marion Branham, o qual nós vamos então estar ali lendo das coisas que foi Ele que falou para nós. Em nome do Senhor Yeshua, amém. Amém. Os irmãos, se quiserem adorar a Deus com as suas ofertas, este é o momento. E aí os irmãos podem se assentar. Vou ler para vocês aqui, irmãos, a todos nós, aos irmãos que estão na internet também, pelo Facebook, que Deus os abençoe e os guarde a todos, aonde estiverem em vossos lares, em vossas casas, no carro, na rua, onde for que vocês estiverem assistindo, que Deus esteja convosco aí, irmãos. Vou ler para vocês aqui, na Bíblia, o Salmo 90, do versículo 1 ao 10, verso 1 ao 10, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite.
Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce à tarde, corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabando-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Bendita seja a palavra do Senhor que aqui o salmista escreveu para nós. Muito obrigado. Vamos continuar então aqui, irmãos, com a leitura do primeiro selo, que isto foi pregado pelo irmão William Marion Branham, né, nosso profeta, em 11 de março de 1965. E isso que ele pregou ficou armazenado nas fitas cassete, as antigas fitas cassete. Hoje isso está em tecnologias mais modernas, ali produzida por várias editoras, digamos assim, que produzem essas coisas, né? Uma delas é a Gravações à Voz de Deus, que então pertence ali ao filho do nosso profeta, irmão Branham, que é irmão Joseph Branham, e que é o pregador também lá do Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, aonde originou-se esta mensagem de Branham para nós, que ela vem lá dos Estados Unidos da América, desta cidade, Jeffersonville, em estado de Indiana. Ali, irmão Joseph Branham continua pregando a mensagem do pai dele. Porém, esta mensagem ela veio para o Brasil através do irmão Art Russell Martin, o apóstolo que trouxe a mensagem para nós. E irmão Branham, no tempo dele, fez viagens missionárias para vários países. Porém, aqui, para o nosso país do Brasil e alguns países ao redor do Brasil, ele não veio pessoalmente, porque futuramente Deus tinha um plano com este país. Foi trazida a mensagem desta maneira, através do irmão Art Russell Martin, e indicado num culto, onde o irmão Branham pregava uma mensagem chamada Conferência com Deus. Nesse culto, o irmão Art Russell Martin estava presente, e ali ele indicou então aquele irmão para trazer esta mensagem para o Brasil. E de lá para cá ela foi evoluindo, foi evangelizada, passou pela primeira etapa, passou pela segunda etapa de evangelização, e chegamos na terceira etapa, quando foi a abertura da palavra, aqui para nós no Brasil, através da pessoa estranha do ano 2000 para cá, ou podemos dizer meados do ano 2000 para cá. Essa pessoa estranha, cumprida na profecia Espírito da Verdade, parágrafo 43, né? Fala de uma pessoa estranha que viria após Branham partir, que ele mesmo está dizendo. Então, ali, esta mesma profecia diz que era para se ficar com esta pessoa estranha, enquanto aquilo que ele pregasse fosse escritura. Quando nós vimos ou detectamos que já não era mais alguma coisa de escritura, estava se desviando daquilo que não podia ser desviado, então nós detectamos isso e começou a cumprir o que nós chamamos ali no parágrafo de 44, a outra porção agora viria. E nós então hoje pregamos aqui a outra porção agora. Por que nós cremos assim? Nós cremos assim porque nos foi ensinado que existe a mensagem de um só homem em cada tempo.
Se existe um só homem em cada tempo então tinha aquele homem mesmo após o profeta Branham. Mas as pessoas confundem dizendo que o irmão Branham não pode, ele seria o último mensageiro, e ele é o último e continua sendo o último, e a mensagem que nós cremos nele é a última mensagem, que é a mensagem que ele mesmo diz que esta é a mensagem verdadeira, a minha mensagem, ou seja, a dele, a de Branham, para os últimos dias. Branham cumpriu os últimos dias. O irmão Branham, o profeta Branham, cumpriu também Malaquias 4, 5 e 6. Cumpriu ali o mensageiro da era de Laodiceia. Mas quando ele foi retirado e que ele cumpriu os propósitos que ele tinha, então, que era revelar os selos, os trovões, né, que João ouviu, ele cumpriu aquela parte dele durante os anos de vida dele e ali ele se retirou, deixou uma profecia que após ele viria outra pessoa. Essa pessoa se cumpriu, cremos no pastor Osmar Rodrigues Costa como uma pessoa estranha. E hoje nós sabemos que não podemos acreditar que a noiva do Senhor, ou agora esposa, já casada em 28 de fevereiro de 1963, quando houve a aparição desta nuvem aqui, né? Lá no Canyon Sabino, nos Estados Unidos da América, e ali com essa que essa nuvem apareceu, irmão Branham foi elevado dentro desta nuvem pelo anjo forte que havia, e ali então foi revelado para ele, entregue um livrinho aberto, comido por ele. Comido significa que ele recebeu as revelações daquele livrinho e foi entregue aberto para ele. O Senhor Jesus Cristo abriu o livrinho, entregou aberto para o irmão Branham. O irmão Branham desce da nuvem e vem e prega para nós então as revelações dos trovões que João tinha ouvido as vozes em Apocalipse 10 e não pôde escrever elas. Ficou para o último tempo, naquele ministério daquele mensageiro que iria revelar isto. Irmão Branham revela, abre para nós aquelas profecias. Então hoje nós estamos aqui profetizando novamente, continuando, irmãos, o primeiro selo, que é um daqueles trovões, que seria o primeiro trovão, digamos assim, é o primeiro selo. E nós vamos continuar então aqui o que irmão Branham falou no parágrafo 185, nós paramos no 185 a última vez, e nós vamos continuar dele em frente então, irmãos. E irmão Branham continua dizendo para nós aqui: agora verificamos, agora, ele repete de novo, e encontramos no decorrer das eras da igreja, conforme a escritura que nos está prometido, um retorno desse espírito. Espírito aqui é espírito com letra maiúscula, irmãos, que está aqui. Então ele está se referindo ao Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Fazendo uma pausa aqui, irmãos, sabemos hoje pelas explicações da pessoa estranha, pastor Osmar Rodrigues Costa, que o Espírito Santo é aquilo que é dado à igreja, ou seja, são as revelações contidas nos 7 selos. Esse é o Espírito Santo que nós temos que receber nesse último tempo para sermos arrebatados. Ou seja, receber, crer e entender essas revelações. Então, quando nós recebemos e cremos nessas revelações, nós sabemos que temos o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo também tem que estar dentro de nós. E como nós ouvimos falar na outra vez anterior, o irmão Branham até falou, que quando o Espírito está dentro de nós, a palavra dele revelada, então há uma mudança de vida em nós. Se não houve uma mudança em nós, com esta palavra revelada, significa que esse Espírito Santo tem alguma coisa que você está crendo errado em si mesmo e que não houve transformação dentro de ti. Porque esta palavra revelada tem que entrar dentro de nós, as revelações, que são os 7 selos, né? E entrar de uma maneira que produza vida em nós,
vida transformada. Então há uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma reviravolta. O que você era, você não será mais dali para frente. Você entende que se você fumava, se você bebia, se você prostituía, se você fazia coisas desse tipo, agora a palavra entrou em você. Ela muda o teu desejo e agora você deseja as coisas de Deus. Você deseja estar no caminho do Senhor. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E você recebe também as revelações desses seus dentro de ti. E você sabe que o Cordeiro saiu do trono e que a era terminou e que o último eleito, que é a mensagem do irmão Branham, já entrou. Porque o último eleito, há muitas pessoas e até mesmo branhamitas que pensam que é uma pessoa que tem que entrar por último. Em parte se falta algum da noiva para entrar, realmente é um eleito que estava faltando ali e que estava contado naquele rebanho do Senhor Jesus Cristo. Este rebanho do Senhor Jesus Cristo, juntado com vários tabernáculos que creem na mensagem de um só homem. Porque têm que todos estar unidos na videira verdadeira que é Cristo. E esta videira verdadeira também é os 7 selos, os 7 trovões revelados, toda a palavra do Senhor revelada para nós, a palavra da Bíblia. Tudo isto tem que estar unidos num só homem que prega para você a mensagem da hora e do dia, aquele homem escolhido por Deus, não por homens, para levar adiante a mensagem de preparação para o arrebatamento. Não é qualquer um, só porque é pastor, que está correto com a palavra de Deus, porque sabemos que a palavra está corrompida. E os pastores, muitos pastores que se levantam-se sem chamado do Senhor para fazer aquela obra. A obra é feita com a pessoa de um só homem em cada tempo. Então, para nós estarmos vivendo verdadeiramente na presença do Senhor, na linha correta da mensagem que vai desde o alfa até o final Branham, que é o ômega, há necessidade que aqueles pastores então se unam à videira verdadeira. Eles podem pregar o evangelho, eles podem pregar a mensagem do irmão Branham contida nos livrinhos e nas fitas cassete ou nos DVDs, ou outra tecnologia que tem. Podem pregar, podem saber de cor e salteado até o que está escrito nos livrinhos do irmão Branham. Porém, se você não está correto com a linha daquilo que Deus colocou você e chamou você para crer naquela pessoa do dia, que é a pessoa escolhida dele e que pertence a um só homem, então você não entrará ao arrebatamento. Você ficará com todas essas crenças de Branham em você, juntamente com as igrejas denominacionais que ficarão no arrebatamento. E você um dia se achará ali, naquele lugar, não arrebatado junto com as pessoas. Por quê? Porque não estava correto na linha que o Senhor Jesus Cristo fundou inicialmente. Ele é o dono da obra, ele iniciou a obra, ele é o proprietário da obra. O Senhor Jesus Cristo iniciou tudo para nós, passou isso para os homens através dos discípulos, e dos discípulos então veio os apóstolos, e dos apóstolos vieram então até o primeiro mensageiro das eras, e os outros próximos que estão aqui na pirâmide. Tem a pirâmide desenhada pelo irmão Branham, que as 7 eras da igreja com os mensageiros. Então tivemos Paulo em Éfeso, Irineu na era de Esmirna, Pérgamo com Martim, Columba com Tiatira, a Sardes, que foi ali Lutero com Sardes, Wesley então após Lutero com a Filadélfia, Elias então com a era de Laodiceia. Aqui esse Elias, na verdade, é o irmão William Branham. É porque ele cumpriu então Malaquias 4, 5 e 6, que haveria o espírito de Elias sobre esse homem que traria a mensagem.
E para terminar em cima na pirâmide, e vejam que a pirâmide aqui está cortada, porque está como se estivesse subindo para cima, né, até Jesus, que chama a palavra amor. Então significa, irmãos, que a era que nós estamos vivendo agora, na era da esposa, após a era de Laodiceia, em que o nosso mensageiro continua sendo Branham, e a mensagem é de Branham, ela tem que estar dentro de nós e produzir algo dentro de nós. Ela tem que produzir o amor fraternal entre os irmãos. E os irmãos hoje se encontram divididos em denominações, tabernáculos para cá, congregações para lá, e uns divididos com os outros. Quem está assim não tem como subir no arrebatamento, porque o Senhor Jesus Cristo quer que todos creiam em uma só fé, uma só doutrina, e todos tenham o mesmo amor uns pelos outros, respeitando-se uns aos outros. Isto forma o corpo de Cristo na terra, chamada Igreja, noiva do Senhor, e única igreja verdadeira no mundo, a qual apóstolo Paulo iniciou, mas infelizmente aquela igreja que veio como obstáculo aos apóstolos iniciais ali, que foi a igreja romana, colocou-se ela como obstáculo ali, atravessada na frente, cortando o caminho da verdadeira esposa do Senhor Jesus Cristo, a igreja única no mundo universal. Não a igreja universal do Edir Macedo, mas a igreja universal do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Yeshua. Só existe uma no mundo. O restante são religiões, obras de engano e seitas, que não são a única igreja do Senhor Jesus Cristo. A única igreja segue, então, a linha de um só homem. Continua o irmão Branham, então, aqui falando para nós no primeiro selo, no parágrafo 186, ele diz: agora, e note, você notará a natureza disto. Agora, ele não dará início a outra era da igreja, como Lutero e Wesley e todos os demais fizeram. Ele não dará início a outra igreja, porque não há mais eras da igreja a dar início, está vendo? Não haverá mais. Por isso, ele tem de ser contra isso, porque seu espírito será exatamente como foi com eles lá atrás, o mesmo espírito. Como disse a noite passada, agradou a Deus usá-lo 3 vezes diferentes. Esse é seu número, 3, não 2, 3. Já o usou 2, agora vai usá-lo novamente. Ele disse, sim, porque prometeu isto. Note agora, quando ele fez isso, ele não vai dar início a uma denominação, porque a era da igreja de Laodiceia é a última era. E o mensageiro, o 7º anjo, qual é o 7º mensageiro? A 7ª era da igreja é o indivíduo que vai revelar pelo Espírito Santo todas estas coisas misteriosas. Notem aqui, irmãos, que o irmão Branham está falando, ele está pregando isso que eu estou lendo dele. Então ele está falando isso. E ele mesmo falando isso, ele está falando dele mesmo, irmão. O que eu acabei de ler aqui, irmão Branham estava pregando a sua congregação e falando dele mesmo, sem dizer que ele era o 7º anjo, mas ele sabia que era ele. Ele era escolhido de Deus, porém ele não gostava de ficar se apontando a si mesmo, porque ele não era um irmão orgulhoso. Ele estava ali e sabia que tinha que cumprir aquele propósito de Deus, mas ele era o anjo, o 7º anjo e o último anjo da era de Laodiceia ali, que trouxe aquela mensagem para nós, aonde todos no mundo deveriam ter crido nele. Mas os que não creram, então, ficaram ali separados e continuaram adiante as suas pregações da Bíblia, do seu evangelho, crendo na Bíblia, pregando a Bíblia, porém fora da linha original de Deus,
Porque a linha original de Deus, o que Deus queria é que crescem no seu profeta enviado do dia dele. E assim ele foi com todos os outros mensageiros das eras. Então aqui Mombrano falava dele próprio e ele dizia: os reformadores vinham para reformar a última era, a última era caída da igreja que os precedia. Um pouquinho, irmãos, caiu fora aqui. Um pouquinho aqui. Eu andei tocando aqui. E então, depois que os reformadores vinham e reformavam a era da igreja, a partir do ponto onde ela estava, ela voltava para o mundo. Então, eles davam início a uma nova era da igreja. Estão compreendendo aqui, irmãos? Tudo que eu falei até agora aqui está batendo com a própria palavra que irmão Brana está falando aqui. Ele mesmo está ensinando nós, então, e dizendo que, então, eles davam início a uma nova era da igreja. Quando uma era terminava, vinha uma outra era com outro homem levantado por Deus. Porém, isso não era em seguida. Passavam-se alguns anos. Ali aquela palavra parecia que morria e as pessoas se perdiam, porque quando elas não têm mais o mensageiro da era junto com elas, o que acontece, irmão Luiz? Elas se denominam, elas fragmentam, se dividem. Isto mesmo. Em grupos, o Satanás trabalha assim. Exatamente, exato, como o Luiz falou. Elas então ali se separam, se dividem, as pessoas começam a se separar. O que nós vemos nesses últimos dias, que nós temos visto ali após a partida da pessoa estranha, que foi em 9 de janeiro de 2024, pastor Osmar Rodrigues Costa, que todos os que estavam com eles se dividiram dele. E quando ele estava vivo, já tinha alguns que estavam se dividindo dele. E se dividiram alguns com razão. Com razão. Porque começaram a ver que aquele homem estava se desviando de alguma coisa que já não estava mais de acordo com o início da sua pregação. Então, por isso nós cremos nas pregações do pastor Osmar até o ano de 2018, por ali. E olha, porque depois disso ele começou a combater muito aqueles que se separaram deles. Então ficaram ali uns cultos que era até chato de se ouvir, porque eles ficavam ali só chamando os outros de Datã, Coreia, Birão, e condenando um e condenando o outro, e eles se isentando de erros e tal. Mas a verdade mesmo é que a mão de Deus estava pesando sobre o tabernáculo lá e eles não estavam vendo. Deus mesmo estava separando a coisa toda, porque Deus tinha que fazer um novo caminho, um novo começo, alguma coisa que os trouxessem de volta ao amor dele. Deus não nos quer ver separados desta maneira. Mas, quando acontecem essas coisas, então há divisões, porque um diverge do outro em algum ponto, e há brigas, e há discussões. Então, aí aquela união que havia de companheirismo, ela não consegue ir adiante. Então eles fazem companheirismo agora, por exemplo, Franca com os pastores que ficaram do lado de Franca. E lá, outros que ficaram fora de Franca fazem companheirismos com eles lá. Então eu pergunto, o Senhor Jesus Cristo está satisfeito com isso? Não, ele não está. Ele não está satisfeito com isso com ninguém. Por isso, ele precisou cumprir o parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade, enviando a outra porção agora. E as pessoas têm que crer no homem só. Não adianta querer estar um para cá, outro para lá. Nem mesmo o tabernáculo de Franca que disse que falou que ali não é mais um ministério mundial. Então, ali ele corrompeu o próprio ministério que o pastor Osmar tinha começado. Porque o pastor Osmar, ele foi chamado para ser a pessoa estranha e ser um ministério mundial. Inclusive, ele é a pessoa estranha
que todos teriam que crer nele, até mesmo em outros países, inclusive irmão Joseph Branham. Todos. Irmão Joseph Branham, ele tem a incumbência dada por Deus de ser o presidente da Gravações A Voz de Deus, uma magnífica obra que ele está fazendo com excelência e fez com excelência. Porém, Deus não revelou como seguir adiante, revelando as coisas que ali ele levantou com uma pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa. Então ele haverá de ter que reconhecer um dia. Se ele não reconhecer, ele não é maior do que Deus. Nenhum de nós é maior do que Deus. Nem mesmo o irmão Branham era maior do que Deus. Branham é um conservo nosso, maior que nosso, merecedor do nosso respeito e cumpriu a parte dele. Ele é o servo do Senhor e o irmão Joseph Branham, por ser seu filho de sangue, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é assim que Deus escolhe as pessoas que Ele quer. Ele quer que nós estejamos na obediência certa, da linha correta que Ele iniciou do alfa ao ômega, e nós não podemos fazer distinção e desrespeito de pessoas com pessoas. Nós temos que ter respeito dos irmãos, sabendo que todos estamos ali, somos iguais, com diferentes funções, amando-nos uns aos outros, para encontrarmos o Senhor nos ares aquele dia, os que forem dignos disso e que amarem seus irmãos. Fazer fofoca não é amar o seu irmão. Destruir a vida do irmão, ir na internet para denegrir a imagem de um irmão, ou para denunciar ocultamente para que se apague uma live de um irmão, eu não falo isso só porque aconteceu comigo, eu falo isso porque também com o pastor Osmar aconteceu nos dias dele. Se uma pessoa tem raiva da outra, ela não pode se vingar da outra, porque quando você se vinga de alguém, a lei do retorno é sobre você também. Jesus disse, minha é a vingança. Então tudo nós lançamos ao Senhor. E Ele decide de quem Ele quer se vingar ou quem Ele quiser ter misericórdia. E Ele decide o que vai fazer por nós. Porque Ele é a perfeita pessoa que sabe o que todo mundo é no oculto. Ele é o único justo juiz que pode julgar a cada um de nós segundo o que nós temos. Agora aqui no mundo nós temos Mateus 18:15 para julgarmos e conversarmos com os nossos irmãos quando erramos uns com os outros e ali seguirmos a palavra do Senhor corretamente, como ela nos ensina. Então vejam, aqui continuando. E então, depois que os reformadores vinham e reformavam a era da igreja, a partir do ponto onde ela estava, ela voltava para o mundo. Então, ela voltava para o mundo, entenderam, irmão? As pessoas se desviavam e voltavam para o mundo, é o que o irmão Branham está dizendo aqui. Então, eles davam início a uma nova era da igreja. Eles sempre fizeram assim, sempre. Agora, nós estudamos isso. Está vendo? Em outras palavras, aqui foi uma era de igreja católica, da Igreja Católica Romana. Veio Lutero, um reformador. Ele é chamado reformador. E o que ele faz? Ele começa exatamente ali a falar duro. E ao fazê-lo, ele protesta a igreja, ou contra a igreja romana. E a seguir, o que ele faz? Forma a mesma coisa da qual ele veio tirar as pessoas. Outra igreja. Então, eles têm outra era de igreja. Então, a seguir, lá vem a era da igreja, está em tão grande confusão. Vem João Wesley, outro reformador. Veja, forma outra era da igreja. Entendem o que quero dizer? Irmão Branham perguntando para nós, entendem o que quero dizer? Outra era da igreja é formada. Todos eles foram reformadores. Note,
esta última mensagem da última era da igreja não é um reformador, ele é profeta, não reformador. Desculpa, irmãos. Mostra-me onde um profeta já deu início a uma era da igreja. Ele não é reformador, ele é profeta. Outros foram reformadores, mas não profetas. Se tivessem sido, a palavra do Senhor vem ao profeta. Foi por isso que eles continuaram no batismo do Pai, Filho e Espírito Santo. Todas estas outras coisas, porque foram reformadores e não profetas. Entendem, irmãos, aqui? Irmão Branham está dizendo para nós, por ele não ser um profeta, ele não tinha revelação de Deus dada a Deus para que Deus ensinasse o profeta. Deus fala diretamente ao profeta, em visões, né? Em sonhos, visões, mas o profeta tem visões acordado. E então ali Deus ensina e leva o povo através daquele homem só. Entenderam? Irmão Branham era profeta da última era da igreja, Laodiceia. Mas ainda assim, foram grandes homens de Deus e viram a necessidade do dia em que eles viviam. E Deus os ungiu e foram enviados lá e arrasaram com aquelas coisas. Mas a plena palavra de Deus nunca veio a eles, porque não eram profetas, eram reformadores. Então vejam por que nós precisamos de um profeta, entendem? E esse profeta na última era foi irmão Branham. Após ele viriam então o que? Apenas adicionais que cumprem a profecia dele. Continuando, mas nos últimos dias terá de ser um profeta para captar os mistérios de Deus, para trazer de volta, porque os mistérios só foram conhecidos pelos profetas. Assim, este indivíduo tem de vir. Está vendo o que quero dizer agora? Notem, irmãos, que irmão Branham aqui está falando dele mesmo. Está vendo o que eu quero dizer agora? Ele não pode ser reformador, tem de ser profeta, porque tem de ser alguém que tenha dom e esteja ali na posição que capte a palavra. Então vejam que ele mesmo que estava pregando, ele mesmo era profeta e ele estava falando dele mesmo. Só que ele não queria dizer para o povo, eu sou profeta da era de Laodiceia, eu é que sou aqui o homem só desta era, vocês têm que crer em mim. Então, irmão Branham, ele era humilde, ele não queria dizer desta maneira. Então ele falava de uma maneira que o povo, ao receber, tivesse a revelação ao receber e entendesse, mas é ele mesmo. É ele mesmo que está falando para nós que é este homem que é profeta. É ele mesmo que é o homem da era de Laodiceia. Ele queria que nós entendêssemos isso dele, irmãos. Compreendem vocês também, irmãos, aí na internet? Tem de ser profeta porque tem de ser alguém que tenha dom e esteja ali na posição. Então, a profecia é o dom de profecia. Ser um profeta já nasce com aquele dom de ser profeta, assim como uma pessoa nasce com o dom de falar em línguas, né? Ou o dom de orar. Tudo isso são dons. Mas esses dons têm que estar presentes na esposa de Cristo. Tem que estar no meio do povo esses dons. Senão, a pessoa prova que não teve o recebimento da revelação da palavra da hora, do dia, e não recebeu ali a revelação dos 7 trovões, dos 7 selos. Se nós recebemos a palavra dentro de nós, se nós temos os 7 selos revelados e cremos neles, nós temos o Espírito Santo. Então, se temos o Espírito Santo, nossos dons também se manifestam. Só que tudo isso é feito em ordem, não como é feito nas igrejas denominacionais, por exemplo, dons de língua, que um monte de pessoas falam em língua ao mesmo tempo, mas irmão Branham ensinou, tem que haver um que seja ali o que? Intérprete daquela língua. Interprete dentro da igreja. Se não há intérprete, calem-se. Então, calem-se.
nós temos também que ter domínio sobre nós mesmos, sobre os nossos dons. Agora, aqueles reformadores sabiam que havia algo errado. Lutero sabia disso, que aquele pão não era o corpo de Cristo. E assim ele pregou: o justo viverá da fé, e essa foi a sua mensagem. E quando João Wesley veio, ele viu que havia santificação, de modo que pregou santificação. Essa foi a sua mensagem, está vendo? Os pentecostais introduziram a mensagem do Espírito Santo e assim por diante. Mas nos últimos dias, nesta última era, não é para o mensageiro dar início a nenhuma reforma, mas é para tomar todos os mistérios que aqueles reformadores deixaram de fora e juntá-los e esclarecê-los para as pessoas. Aí está, irmãos, a função do irmão profeta William Rembrandt. Essa era a função que ele tinha. Deixe-me só ler novamente. Isto me parece tão bom. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça o arco celeste, e o rosto era o sol, e os pés como coluna de fogo. Agora nós vimos a mesma coisa, que era Cristo, e sabemos que Cristo é sempre o mensageiro à igreja. Muito bem, ele é chamado a coluna de fogo, o anjo do concerto, e assim por diante. E tinha na mão um livrinho aberto. Agora, os selos tinham sido abertos. Aqui, estamos abrindo-os agora. Mas a coisa está aberta. E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Que coisa! Ó, completo! E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu, João, ia escrevê-las. Escrever o quê? O que elas disseram? Mas ouvi uma voz do céu, Deus, que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas, não o escrevas. Está vendo? E o anjo que vi estar sobre o mar levantou as mãos ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou os céus e o que aí há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Demora do quê? De ser revelado aqueles 7 trovões. Observe, não esqueça isto agora, enquanto nós continuamos. Esse último anjo terreno, este anjo desce do céu. Não era ele vem do céu, mas ele está falando aqui da voz do 7º anjo, o qual anjo significa mensageiro. Qualquer um sabe disso. E mensageiro a era da igreja. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, trombeta sabemos que é uma mensagem. Então, quando tocar a sua mensagem, se cumprirá o segredo de Deus. 7 selos, todo o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Hoje, irmãos, tem igrejas que falam, estão até pela internet, eles falam muito de ouvir trombetas tocando e coisas assim. Mas não é esse tipo de trombeta que eles pensam que vai tocar uma trombeta lá no céu para anunciar o arrebatamento para as pessoas. Vai tocar a trombeta. Entendem? Não é isso. O que está falando na palavra é que vai tocar uma mensagem antes do arrebatamento para preparar o povo ao arrebatamento. E se você não estiver dentro desta trombeta ou desta mensagem e com ela, você então perde a trombeta, você perde a mensagem. Entenderam? E perdendo a mensagem, você então não tem como ir ao arrebatamento. Porque para nós sermos arrebatados, nós temos que ter uma preparação para o arrebatamento.
E esta preparação vem com o toque da trombeta. Mas o toque da trombeta não é fazer um barulho de trombeta, um sonido de trombeta, como as igrejas pregam por aí. Não. É ouvir a voz do dia, no homem do dia, a trombeta do dia, a mensagem do dia que este homem está falando. Então você crê nessa trombeta, você crê nesta mensagem, e você crendo, você recebe a mensagem, você recebe a revelação dos 7 selos, você sabe as revelações e a palavra que abriu ali, a abertura da palavra, e você recebe o mensageiro do dia, pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi ali a pessoa estranha, recebe a mensagem dele. Então você está dentro da trombeta, você está dentro da mensagem que vai te preparar para o arrebatamento. Mas agora, pastor Osmar foi retirado. Então, o que significa? A trombeta não está mais soando. O que está soando são as gravações que ele deixou ali nos CDs, DVDs, cultos gravados na internet, que você ouve aquilo, mas aquilo ainda não pode te ajudar. Porque nós ouvimos as coisas que pastor Osmar pregou. Você não pode estar dependendo de ouvir somente aquele aperte o play da mensagem do Osmar. Ou você depender do aperte o play da mensagem de Branham. Se você vai depender disto, você fica sem revelação para o arrebatamento, sem a preparação para o rapto, sem o Espírito Santo, que é a palavra sobre você. Esta palavra não é só ouvir nos ouvidos e sair por outro ouvido, ou você ir à tua congregação e sentar unido com os teus irmãos e botar uma fitinha e ficar ali. É bom ouvirmos, é bom. Nós podemos ter congregações que façam isso, sim, mas nunca podemos ter uma congregação que tenha o pastor administrando aquela congregação, pregando para aquela congregação, e esse pastor esteja na linha correta com o pregador da mensagem da hora e do dia que foi enviado para isto. Não adianta ele ser pregador do seu tabernáculo e estar fora da linha de Deus, ou da fila de Deus. Se ele está fora daquela fila e ele não reconhece o homem do dia, que é o líder da noiva mundial de Cristo, e ele está fora disto, ele e o povo que está ouvindo ele não subirão ao arrebatamento. Não há como, porque saiu fora da fila. Simples assim. Nós não podemos nunca deixar de sair fora da fila. E hoje nós vivemos, irmãos, num mundo com o quê? Com pessoas que estão fora da fila. Mas não só os branhamitas. Todas as denominações do mundo estão fora da fila e já estavam fora da fila lá perto do irmão Branham, que nem receberam ele como mensageiro da era. Isto significa que estavam pregando um evangelho errado. E o diabo se aproveitando disso e rindo de todos os crentes, daqueles crentão que anda com Bíblia preta embaixo do braço. Não adianta você andar com a Bíblia embaixo do braço, vestido de terno, gravatinha, bonitinho, e dizer: eu vou para o culto, eu estou indo para o culto. E lá você vai ouvir a palavra de Deus, o pastor vai pregar para você uma mensagem bonita, com certeza, uma pregação eloquente, muito boa, para converter você, converter a igreja dele. Mas converter a Cristo? Não. Para converter a Cristo, você tem que se arrepender dos seus pecados e estar na linha correta da mensagem, com o homem da hora que prega a mensagem de Cristo para você. Então você estará naquela igreja universal e única do Senhor Jesus Cristo. O mistério inteiro é desvendado, parágrafo 201, aqui já da mensagem, o primeiro selo. Esse é o ministério desse anjo. Está vendo? O mistério inteiro é desvendado. E aqui o próprio irmão Branham dizendo: esse é o ministério desse anjo. Qual é o ministério? Que o mistério inteiro é desvendado.
O mistério inteiro dos 7 trovões ouvidos por João é desvendado. Ele agora sabe, ele agora está pregando, ele está abrindo e mostrando para as pessoas naquelas pregações as revelações que foram dadas a ele dentro da nuvem de 28 de fevereiro de 63. É tão simples. As pessoas simplesmente passam por cima disso, mas ainda assim será perfeitamente vindicado, será perfeitamente conhecido. Está vendo? Todos querem ver isto. Podem ver? Está vendo? Isso mesmo. Jesus disse, como ele disse que veio, disse, tendes olhos e não podeis ver. Isaías disse que não poderíeis. Está vendo? E tendes ouvidos e não podeis ouvir. Agora sim verificamos que reticências. Isso me assustou. Olhei para esse relógio aí atrás e achei que eram 10 horas. Mas eu tenho... Nem são 9 ainda, veja. Muito bem. Que coisa. Tomemos isto agora, note. Eu amo isto. Outros reformadores, mas sendo grandes homens de Deus, viram a necessidade do dia e produziram reforma. Mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não reformar. Revelar os segredos. E ele repete aqui de novo, revelar os segredos. É a palavra no homem, em Hebreus 4, diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetrando até a divisão dos ossos e discerne os segredos do coração. Está vendo? Este homem não é um reformador. Agora aqui o irmão Branco está falando dele mesmo. Este homem não é um reformador. Ele quer dizer que ele é um profeta. E um profeta revelador, né, irmãos? Ele é um revelador, o que eu disse aqui agora ele começa a falar. Ele é um revelador. Revelador do quê? Dos mistérios de Deus. Nos pontos que as igrejas emaranharam e tudo mais. É para ele vir com a palavra de Deus e revelar a coisa toda. Então hoje, irmãos, nós estamos apenas repetindo as mensagens do irmão Branham aqui, profetizando outra vez, mas aqui isso se cumpriu nos dias do irmão Branham, que ele está pregando aqui, irmãos. Parágrafo 206. Porque é para ele restaurar a fé dos filhos de volta ao Pai. A fé bíblica original deve ser restaurada pelo 7º anjo. Como amo isto! Todos os mistérios dos selos que os reformadores nunca compreenderam plenamente, está vendo? Agora veja Malaquias 4, só um minuto. Bem, é só anotar. Ele é profeta e restaurará a fé dos pais. Agora estamos esperando essa pessoa entrar em cena. Ele será tão humilde que 10 milhões vezes 10 milhões irão, reticências. Bem, haverá um pequeno grupo que entenderá isto. Quando você se lembra do outro dia, quando era para João ver, profetizado, um mensageiro antes de Cristo vir, a voz de um clamando no deserto, Malaquias ouviu. Veja, o capítulo 3 de Malaquias é a vinda do Elias que devia vir e ser precursor da vinda de Cristo. Você diz, não. Irmão Branham, é o capítulo 4. Desculpe-me. Jesus disse que era o capítulo 3. Agora, pegue São Mateus, o capítulo 11 e o versículo 6. Ele irá dizer isto. O capítulo 11, creio que é o versículo 6, 4, 5 ou 6. Por aí ele disse, se podeis recebê-lo, quando estava falando a respeito de João. Este é aquele de quem foi falado. Eu enviarei meu anjo diante da minha face. Agora leia Malaquias 3. Agora leia Malaquias 3. Alguns tentam explicar isto. A Malaquias 4. Não, Senhor, não é.
Note, Malaquias 4, tão logo esse mensageiro sai, o mundo é completamente queimado e os justos caminham no milênio sobre as cinzas deles. Assim, veja, se você aplica isto como sendo ele lá atrás, então a Bíblia disse que algo não foi assim. Tivemos 2000 anos e o mundo ainda não está queimado. E os justos vivendo nele, de forma que tem de ser no futuro. Ó, que coisa! O irmão Branham bate palmas uma vez. Se você chegar aqui ao Apocalipse e ver o que esse mensageiro no final desta era deve fazer, então você verá o que é. Ele tem de ser profeta, ele tem de pegar estes pontos que estes reformadores não viram e encaixá-la ali. Fazendo uma pausa aqui, irmãos, irmão Branham teve que fazer isso então naquele dia. Ele teve que pegar aqueles pontos dos reformadores que não estavam muito certos e encaixando e acertando os pontos errados, colocando os pontos certos. Então, o irmão Branham estava corrigindo também aqueles erros dos reformadores, algumas coisas ele estava ali corrigindo a mais. E é o que hoje acontece também na outra porção agora. Tem certas coisas que nós estamos indo adiante, crendo na pessoa estranha, naquilo que ele iniciou e pregou corretamente. Porém, aquilo que nós achamos que não foi correto, nós estamos deixando de lado e estamos indo em frente, acertando os pontos. E se nós não fizermos isso, irmãos, nós nunca vamos chegar a arrebatamento nenhum. Tem que ser consertado. A palavra tem que chegar a ser, irmãos, 100%. Não pode haver 98, 99, 99,9, ainda não é o 100. Entenderam, irmãos? Tudo tem que ser o 100% na palavra, corretamente com a palavra, para podermos então estarmos ali dizendo que estamos preparando para o arrebatamento. Pastor Osmar estava preparando eles para o arrebatamento, os que creram neles, mas quando ele foi retirado e alguma coisinha já não era mais escritura, então aquela preparação precisa ser reformulada dentro de cada um dos irmãos que creem na mensagem de irmão Branham e na mensagem do pastor Osmar Rodrigues Costa, para que continuemos indo em frente até o dia que nós vemos o Senhor Jesus Cristo nos ares nos chamando. Então, como pode Mateus 28:19 estar relacionado com Atos 2:38 sem a revelação espiritual de Deus? Irmão Branham perguntando aqui. Como estas pessoas podem dizer que os dias dos milagres já passaram e assim por diante, dessa maneira, sem revelação de Deus? É a única maneira deles chegarem a saber se está certo ou errado. Está vendo? Mas eles passaram por seminários. Espero que tenhamos tempo de entrar nisso. Quero apressar-me porque não quero segurá-los aqui por mais de uma semana. Vocês sabem o que quero dizer isto para abrir estes selos. Tenho um dia e gostaria de fazer a oração pelos enfermos nesse dia, se puder. Agora veja, Malaquias 4, ele é profeta e restaura a fé original dos pais. No tempo do fim, quando o período da tribulação vier. Agora aqui está uma coisinha que vamos voltar num minuto, onde os 3 anos e meio, ou as 70 semanas de Daniel, a última metade das 70 semanas de Daniel, que são 3 anos e meio. Agora quantos se lembram disso, das eras da igreja? A congregação diz amém. Estão vendo? Há 70 semanas determinadas. Vejam quão perfeito foi. Disse: o Messias virá e ele será tirado como sacrifício no meio da semana e a obrigação cessará. Então, há ainda 3 anos e meio esperados para a doutrina messiânica aos judeus. E Deus não trata com os judeus
e os gentios ao mesmo tempo. Ele trata com Israel como nação, com o gentio como indivíduo. Ele nunca tomou os gentios como sua noiva. Ele tomou um povo dentre os gentios, ou do meio dos gentios. Está vendo? Agora ele trata com Israel como nação. E agora ali está ela, ali mesmo agora, como nação. Recebi uma carta de Paul hoje, Paul Boyd. E ele estava me disse, irmão Branham, como isso é verdade, esses judeus ainda têm um sentimento esquisito para com os gentios, não importa o que tenha acontecido, sem dúvida, eles devem ter. Quando Martinho Lutero fez a proclamação de que todos os judeus deviam ser expulsos e seus edifícios queimados, porque eles eram anticristos, está vendo? O próprio Martinho Lutero fez essa afirmação em seu escrito. Agora, Hitler simplesmente cumpriu o que Martinho Lutero disse. Porque Martinho Lutero disse isso? Por que Martinho Lutero disse isso? Porque ele era reformador, não era profeta. Vejam, irmão, se ele fosse um profeta, ele não teria falado uma blasfêmia dessa. Então, ele era um reformador, ele acabou blasfemando. Ele era uma pessoa imperfeita. Já o profeta também é um ser imperfeito, mas já é mais perfeito do que um reformador, porque Deus mesmo ensina o profeta. Deus ensina, Deus fala com ele, Deus ajuda ele para que ele transmita ao povo, e o povo então ouve dele, e ele leva o povo ao caminho certo. Meu profeta abençoou Israel, ele disse. Qualquer que te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Como pode um profeta se levantar e negar o que outro profeta disse? Ele não pode fazê-lo. Então vejam, ali Martinho Lutero estava amaldiçoando o povo de Israel. Ele, como reformador, estava fazendo uma coisa contrária à própria Bíblia, pois a Bíblia diz que não se deve amaldiçoar o povo de Israel. Então vejam, Martinho Lutero cumpriu aquela parte, dividiu a Igreja Católica em dois, teve os que creram em Lutero, e isso foi aceito por Deus. Deus quis que fosse assim. Era uma era da Igreja, um degrauzinho a mais que a era da que a Igreja de Cristo estava subindo e voltando até encontrar a perfeição, a original, a perfeição, mas tirando aqueles que criam na Igreja Católica Romana, mostrando a eles a verdade daquela era, daquele dia. Então esses foram salvos, porque eles morreram com essa salvação, morreram crendo assim. E esses ressuscitarão e estarão conosco naquele dia em que nós teremos o nosso corpo transformado até encontrarmos o Senhor nos ares. Então haverá uma reunião, disse o irmão Branham, de 30 e 40 dias. E o que acontecerá nessa reunião? Nós estaremos reunidos com os irmãos das eras ressuscitados, regozijando em Cristo Jesus. E passa aquele tempo em que nós estamos regozijando entre nós por vermos uns aos outros ressuscitados e os irmãos contando coisas e falando, e nós, que eles dependem de nós para serem aperfeiçoados, estaremos falando. Nós agora na última era estávamos ali pregando sobre o irmão Branham, e o irmão Branham está ali no nosso meio, não que ele vá pregar, mas ele vai falar com certeza, e nós vamos regozijar. E então, quando Cristo vê essa reunião na terra, ele diz, está pronto, estão prontos todos aqueles que foram preparados pela mensagem que eu enviei daqueles mensageiros do dia. E então agora ele aparece ali nas nuvens e diz, subam cá vocês agora, porque eles estão prontos. Nós estamos ali aguardando naqueles dias os irmãos ressuscitados em corpos transformados, e nós teremos os nossos corpos transformados num abrir e fechar de olhos também. Estaremos todos juntos. A Bíblia diz, estaremos todos juntos. O que significa isso? Que o corpo do Senhor estará reunido todo junto. O corpo do Senhor que era daqui da terra, que está sendo tirado da terra. Mas é por isso que, veja, a Alemanha é considerada uma nação cristã.
a maneira como trataram eles, a maneira como trataram Israel, eles ainda têm uma atitude negativa. E não se pode culpá-los, mas somente lembre-se, os judeus sentados aqui, não se preocupem, está chegando o dia, Deus nunca poderá esquecê-los. Eles foram cegados para o nosso bem. Você sabe, ele disse ao profeta, o profeta clamou, disse, esquecerás tu, Israel? Ele disse, toma essa vara de medir, e quão alto é o céu, quão profundo é o mar? Ele disse, eu não poderia medir. Então disse, nunca poderei esquecer Israel, esse é seu povo, seus servos. E os gentios só são alguns tomados daí para a sua noiva. É exatamente isso, essa é a noiva. Agora, as 70 semanas foram determinadas perfeitamente, como Daniel disse que o Messias viria e seria tirado do meio da semana, e Jesus profetizou 3 anos e meio. Agora, no meio desses 3 anos e meio de Daniel, no meio disto, ele veio. Ele foi tirado. Mas agora a última parte é o período da tribulação, onde a igreja gentia está. Isto é tremendo. A noiva entra com o noivo. Então, depois do milênio, sai caminhando sobre as cinzas dos ímpios. Deixe-me mostrar-lhe algo aqui. Enquanto temos isso em mente, deixe-nos apenas mostrar-lhe o que ela disse, o que a Bíblia diz. E não podemos negar que é a palavra de Deus. Se negarmos, então somos pagãos. Veja, temos de crer nela. Você diz, não a entendo, nem eu, mas estou esperando que ele a revele. Veja, ele, Jesus, né? A revele. Veja, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos, como os americanos e assim por diante, todos os que cometem impiedade serão como palhas, vão queimar. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, lhes não deixará nem raiz ou ramo. Como se tem um inferno eterno ali, então? Veja, são os últimos dias, quando estas coisas estão sendo reveladas. Não há nenhum lugar na Bíblia que diga que o inferno é eterno. Assim, para que se tenha de estar no inferno eterno, a pessoa teria de ter vida eterna para permanecer lá. O inferno, o irmão Branham disse que ele foi criado, né? Então, se ele foi criado, ele também terá um fim. E o fim é quando aquelas almas que estão lá já em sofrimento, hoje já estão ainda em sofrimento, né? Lá num lugar bom, serão lançadas no lago de fogo e exterminadas. Então, esse será o fim do inferno. Junto com os demônios, né? Assim, para que se tenha de estar no inferno eterno, a pessoa teria de ter vida eterna para permanecer lá. Há somente uma forma de vida eterna, e essa é a que estamos nos esforçando para ter. Tudo que teve princípio tem fim. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e será consumido e aniquilado, certo? Está vendo? Mas quando isso acontece, não lhes deixa nem raiz, nem ramo. Então aqui, irmãos, ele está dizendo que não deixa nem raiz nem ramo é porque será exterminada. A pessoa não vai mais existir. Aquela alma não vai mais existir. Mas para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. A salvação trará debaixo das suas asas. Saireis. Quando crescereis como os bezerros no cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Onde estará o ímpio depois da tribulação? Cinza. O irmão Branham responde apenas isso, cinza.
Vão virar cinza, né, irmãos? Lembrai das leis de Moisés, qual lhes mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha aquele dia grande e terrível do Senhor. Amém. Aqui está o Antigo Testamento encerrando assim, e aqui está o Novo Testamento encerrando exatamente com a mesma coisa. Como se vai deixar isto de fora? Não se pode. Veja, eu vos enviarei o profeta Elias antes que aqueles dias venha, e converterá os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí está. Essa é a palavra do Senhor. Ele prometeu, tem de vir. E agora note como isto acontece. É bonito como Deus o faz. A noiva sai e com o noivo. Então depois disso o ímpio é queimado com fogo que nunca se apaga. E depois que o mundo tiver sido purificado, ele se reproduz. Tudo tem de fazer isso. Tem de passar por um estado de purificação. Vulcões irromperão naquele grande tempo final, e o mundo rebentará e arrotará, e assim por diante. Todas essas fossas de pecado e tudo que está sobre a terra será fundido em nada. Arderá como tão fervente calor, que será como aquele cloro que faz a cor da tinta voltar à sua criação original. Da mesma forma, o fogo de Deus será tão quente que retornará toda coisa suja à sua condição novamente, quando Satanás e todo o pecado for completamente queimado e tudo mais. E então ela sairá tão bela como era no jardim do Éden, a noiva, né? Certo? Ó, essa grande hora bem à nossa frente. Durante o período da tribulação, aqui está uma coisa que quero que você note. Agora, uma coisinha que mencionei aqui. Durante este período de tribulação, depois que a noiva tiver sido chamada para sair e a igreja passar pelo período da tribulação, os 144.000 serão chamados pelas duas testemunhas de Apocalipse 11. Veja, elas profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Agora sabemos que este calendário romano temos 28 dias e às vezes 30, 31. Mas na realidade o calendário diz isto, 30 dias para cada mês, certo? E tome 100.260 dias e divida por 30 e veja o resultado, 3 anos e meio, certinho. Esse é o tempo que é atribuído, tempo para a mensagem messiânica ser pregada a Israel, como foi lá atrás. Quando ele retornar e se manifestar num símbolo. José foi levado para o país e foi rejeitado por seus irmãos, porque era homem espiritual. Ele podia ter visões, interpretar sonhos, e quando isso se deu, ele foi levado para o campo e vendido por quase 30 moedas de prata. Ele retratou Cristo, exatamente porque era o Espírito de Cristo nele. Note o que aconteceu então. E note que, quando se fez isso, ele foi posto numa prisão, e um homem foi salvo, e o outro se perdeu. Exatamente Jesus, quando ele estava preso na cruz, um ladrão foi salvo, e o outro se perdeu. Exatamente. Foi lançado no sepulcro. Agora aqui, irmãos, quando um é salvo, um é tirado e o outro é deixado, a Bíblia fala, né? O que significa isso? Isso significa aquele que crê na mensagem da hora, da preparação para o arrebatamento através do homem da hora e do dia, este é levado. Aquele que não crê é deixado. Então, aqueles que creram na mensagem do profeta William Branham estavam na preparação para o arrebatamento, mas a primeira etapa passou, a segunda etapa passou, veio a terceira etapa, não creram na terceira etapa. Então esses que não creram na terceira etapa,
que é onde o pastor Osmar Rodrigues Costa pregou, se não creram naquele homem que foi do dia na mensagem dele, não tem mais como ir ao arrebatamento. Por isso vós, irmãos branamitas, que não creram na mensagem da pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, da terceira etapa revelada, isso é todos os branamitas, incluindo José Brana e seu povo, incluindo todos os que creem. Se vocês não creram nisso que Deus enviou neste último tempo, vós branamitas já perderam também sua salvação para o rapto. Não há como, irmãos. Tem que se crer naquilo que foi profetizado pelo irmão Branham e ali falado na mensagem Espírito da Verdade e se cumpriu. Então aquilo é a linha correta e vós estáis fora da palavra, pregando um evangelho branhamita, os que são branhamitas, errado. Voltem para a fila, meus irmãos, vocês estão fora da fila. A fila hoje é a outra porção agora que vem após a pessoa estranha, que está colocando os pontos corretos que tem que ser, e não é porque eu prego ela que tem que ser o ponto que eu digo, não, mas é aquilo que Jesus Cristo está fazendo através da pessoa que prega a outra porção, colocando as coisas no lugar. Então, quando tudo estiver conectado no seu lugar certo, na fila correta, aí então veremos o noivo vindo nas nuvens e teremos nossa transformação de corpos. Mas enquanto tem aqueles que não querem ouvir esta última misericórdia de Deus e crer nela, vocês estão jogando a sua última chance fora. Estão fora da linha de Deus. Então, por este motivo, é que eu digo a vocês, creiam agora. Porque são poucos os que subirão ao arrebatamento. E estes poucos farão parte do que está sendo pregado agora, na outra porção. Então, é isto que continua, meus irmãos. Não é Franca e não é os que saíram de Franca. Todos eles estão denominados, mesmo que o pastor de Franca diga para vocês que não estão denominados, mas ele mesmo declarou que ali já não é mais um ministério mundial, então saiu fora da fila e tudo aquilo que ele está pregando é em vão e vai ficar para fora do arrebatamento juntamente com todos os outros que não creram na mensagem de Branham, na mensagem da terceira etapa revelada e na continuação do Apocalipse 10, do 8 ao 11. E a continuação do Apocalipse 10, do 8 ao 11, não é mais Franca, não é mais os que saíram de Franca, mas é a outra porção agora escolhida por Deus. Não foi escolhido pelos homens. Nós vamos parar então aqui, irmãos, no parágrafo 236, né? Vou até anotar aqui. Parágrafo 236, para nós encerrarmos. E aqui fica então, irmãos, esta dica para vocês. Creiam na outra porção agora. E nós temos que dar graças, irmãos, que somos os poucos gatos pingados que o Senhor João Bispo dos Santos nos colocou esse nome, né? Muito bem. Mas foi Jesus Cristo que nos escolheu. Então nós temos que agradecer a Deus por sermos esses gatos pingados. Porque tem muitos aí que não são os gatos pingados que nem chegarão a ver o Senhor nos ares. Vamos levantar de pé, irmãos, vamos orar e vamos encerrar a nossa reunião. E que Deus possa abençoar a cada um de nós nesta hora. Agradecemos, Pai Celestial, por Tua misericórdia, por Tua graça nessa tarde, por esse culto aqui na casa do irmão Luiz Fontaniva, que ele cedeu o lugar, que Tu possas abençoar ele cada vez mais por ele ter cedido esse lugar para nós e que esteja Tuas bênçãos ajudando ele dia após dia, melhorando nos seus pensamentos, nas coisas que ele tem que fazer. Também eu oro
por todos aqueles que nos assistem na internet, por suas dificuldades, por suas aflições. Se vós na internet credes nesse ministério e quiser contribuir, irmãos, lá está no meu Facebook o número da minha conta. E ali eu desejo que Deus possa abençoar a cada um de vocês agora nesta oração. E se vocês têm uma aflição, uma falta de emprego, uma doença na família ou mesmo em vocês, creiam agora, irmãos, e a unção deste lugar, ela estará indo até onde você está e vai ali pegar você e vai ali te transformar, te ajudar, te limpar, te curar de todo o mal que o diabo tem colocado sobre você. Agora mesmo nós declaramos: saia dele, Satanás. Tira as mãos deste povo, destas pessoas que estão assistindo agora, e os ajude ali em suas aflições. Que Deus Todo-Poderoso possa os ajudar e os curar em nome do Senhor Yeshua. Que assim seja. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe o Luiz. Deus abençoe o Juscelino. Deus abençoe. E até uma outra oportunidade aos irmãos da internet. Deus vos abençoe.